Bem-vindo a mais um episódio do Negócios do Meu Pai, o seu podcast favorito, onde eu te mostro que a vida ao lado de Jesus é simplesmente extraordinária. Eu sou a Brenda, sou comunicadora, pós-graduada em neurociência e estou muito feliz de ter mais uma conversa com você. E o episódio de hoje é influenciados ou influenciadores? Nós vivemos na era da influência. Hoje nós temos pessoas aí, influenciadores com milhares de seguidores, conteúdos rápidos o tempo todo para você consumir aquilo nas suas redes sociais. Nós temos propagandas o tempo todo que são incentivadas para prender a sua atenção. Mas primeiro, eu queria começar com uma pergunta. Você se considera uma pessoa influenciadora ou uma pessoa influenciável? Nós somos naturalmente influenciáveis, mas calma que você vai entender. A premissa básica da vida é que ninguém é o alecrim dourado. Então você não pode dizer assim, em hipótese alguma, que você não é influenciado por nada que está ao seu redor. O ser humano, ele é naturalmente influenciável. Por quê? Nós somos feitos para viver em grupo. Nós gostamos de viver em sociedade. Nós gostamos da companhia das pessoas ao nosso redor. Nós somos influenciados pelas pessoas com quem mais convivemos. E esse grupo com que nós mais convivemos molda quem nós somos. O indivíduo, ele tem como principal influenciador as pessoas mais próximas a ele. Os pais, os amigos, os parentes, as pessoas que ele está convivendo ali o tempo todo. E para a gente entender que nós somos moldáveis, porque somos tão moldáveis, nós precisamos primeiro aceitar a nossa natureza. Nós somos programados biologicamente para viver em grupos. Nós gostamos de viver em grupos, nós somos programados para isso. O ser humano, desde a criação, foi feito para viver em conjunto. Deus, lá no começo da criação, dá para Adão uma companheira, uma auxiliadora, para viver em conjunto. Ele estava se sentindo muito sozinho. Nós não gostamos de viver sozinhos. E a neurociência, ela nos mostra algo muito interessante, que o nosso cérebro, ele não toma decisões em um vácuo. Ele é constantemente moldado pelas coisas que estão à nossa volta, pelas experiências que nós temos e pelas pessoas que nós convivemos com frequência. Por exemplo, a mesma região cerebral que processa o nojo físico ao comermos algo nojento, estragado, é a mesma que processa o nosso nojo moral. Isso explica porque alguns estudos eles mostram que um juiz com fome ou alguém sentindo um gosto amargo na boca tendem a ser mais severos e menos empáticos em seus julgamentos. O nosso cérebro ele acaba confundindo o mal-estar físico com uma falha de caráter do outro. Nós somos influenciados pelo cheiro de uma sala. Imagina pelas pessoas que estão ao nosso redor. O que pode nos tornar esse cheiro mais liberais ou mais conservadores. Entende essa relação? O nosso cérebro é altamente influenciável. Você não é o alecrim dourado. E eu gostaria muito aqui de estar falando com você de uma forma diferente, falando que nós não somos influenciáveis, porque seria muito mais fácil, mas nós somos altamente influenciáveis. No fim das contas, nossa autonomia é muito menor do que a gente imagina. A gente está o tempo todo ali sendo hackeado, sabe? Pelo ambiente, pelas pessoas com que mais convivemos, as pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes é como se fosse o seu cérebro vai copiando. Ele vai copiando a pessoa que está ao seu lado o tempo todo. Por exemplo, eu convivo muito com meu esposo, praticamente todo dia ali com ele, e eu me deparei algum tempo atrás replicando alguns costumes que ele tinha, coisas que eu não fazia antes, mas porque eu estava convivendo com ele tanto tempo que aquilo acabava sendo colocado na minha vida, o meu cérebro acabava replicando isso na minha vida. Tem dois neurocientistas que eu gosto muito, um se chama Nicholas, ele é de Yale, e o outro se chama James, ele é de Harvard, e eles descobriram que nós somos influenciados não apenas pelas pessoas mais próximas a nós, mas também pelos amigos dos nossos amigos. Espera aí que eu vou te contar esse estudo e você vai ficar simplesmente
chocado. Isso prova que nós podemos ser motivadas por pessoas com quem nem convivemos. E esse estudo, eles fizeram mais ou menos o seguinte: o que eles descobriram nesse estudo? Esse estudo era mais vinculado a pessoas fumantes, pessoas que fumam influenciam as outras, mas eles descobriram depois que esse estudo se aplicava a várias outras coisas. Mas o que eles descobriram no primeiro momento? Ter um amigo fumante aumenta em 61% nossa chance de começar a fumar. Se um amigo de um amigo fuma, a probabilidade de virarmos fumantes ainda aumenta 29%. Não é o seu amigo, é o amigo do seu amigo que está fumando e ainda aumenta 29%. Mas calma que piora. Se o amigo do seu amigo fuma, nossa chance de fumar ainda aumentaria em 11%. Gente, isso é demais. Percebe que nós somos altamente influenciados pelas pessoas que nós convivemos? E à medida que eles foram ampliando esse estudo, eles foram percebendo que isso não é só sobre fumar, serve para todas as outras coisas. Em outras palavras, nossas ações podem ser fortemente motivadas por indivíduos que estão até 3 graus de separação de nós. E você aí se achando o alecrim dourado, eu não sou influenciável, eu sou só um influenciador. Nós somos altamente influenciáveis. E o seu cérebro sabe disso. E um dos experimentos mais famosos, assim, sobre conformidade, sobre influência, foi conduzido na década de 50. E nesse estudo, os participantes foram convidados a comparar linhas diferentes de comprimentos. Então, tinha uma linha maior, uma linha menor, e eles iam comparando essas linhas. E apesar da resposta óbvia, por exemplo, se você viu uma linha grande, você ia falar, não, essa linha é a maior, e a outra é a menor. Tem coisas que são óbvias, aquilo era óbvio naquele estudo. Mas apesar da resposta óbvia, quando eles eram inseridos em um grupo onde outras pessoas que eram atores contratados davam as respostas erradas, muitos sujeitos optavam por dar uma resposta errada para não se sentirem diferentes naquele grupo. Então, por exemplo, se o indivíduo olhava para a linha que era a linha maior e ele sabia, aquilo era óbvio para ele, quando o grupo olhava e falava assim, não, essa não é a linha maior, essa é a linha menor. Ele sabia que era a linha maior, mas mesmo assim, para participar do grupo, ele ia lá e escolhia a resposta errada. Nós somos influenciáveis, não tem jeito. E esse experimento todo, ele ilustra como a pressão do grupo, ele pode levar as pessoas a suprimir as suas próprias opiniões, coisas que ela tem certeza, às vezes até valores, para evitar o desconforto de se diferenciar. As pessoas não querem ser diferentes, elas querem pertencer a um grupo. Agora que você já entendeu que nós somos altamente influenciáveis, eu quero entrar em um ponto muito importante. Até que ponto a influência ela afeta a vida do cristão? O cristão é influência. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ser influenciado não é por si só negativo, porque você pode ser influenciado por coisas boas e as pessoas que convivem com você podem ter atitudes boas que podem te influenciar. Na verdade, a capacidade de se ajustar às normas sociais é essencial. Quando você está dentro de um grupo, você acaba ficando parecido com aquele grupo e não tem nada de errado nisso. O errado é você começar a abrir mão dos seus valores e de coisas que você acredita e que realmente fazem sentido para você, principalmente para sua fé, só para você se adequar a determinado grupo que não acredita nas mesmas coisas que você acredita. Esse é o ponto. Aí é que começa o problema entre o cristão e a influência. Você ser influenciado por coisas que mexem com seus valores. E sabe, existe uma imagem que resume perfeitamente o nosso papel como cristão na sociedade. E ela é a analogia do barco. Pensa comigo, qual é o propósito de um barco? Parece simples, né? Ele foi desenhado para ficar na água. Ele foi desenhado para levar uma pessoa de um lado para o outro na água. Um barco, que fica parado ali na areia, um barco que está em desuso, ele está seguro? Ele está seguro.
Mas ele é útil? Não, ele não é útil, porque ele não cumpre o propósito para o qual ele foi criado. Muitas vezes a gente acha que santidade é se afastar de todo mundo e de todos. Brenda, é muito difícil. Se nós somos altamente influenciáveis, eu não posso mais ter contato com ninguém. Eu não posso mais ter nenhum amigo, porque quer dizer que eu vou ser influenciado para o mal. Você vai estar seguro não tendo contato com ninguém? Vai estar seguro. Mas você foi criado para isso? Claro que não. Nós fomos criados para termos contato com as pessoas, para falarmos de Jesus para as pessoas, para influenciarmos outras pessoas. E a gente não pode fazer isso se a gente ficar escondido, sem brilhar para o mundo a luz de Cristo. Entende? Você vai estar seguro? Vai estar. Mas você não vai estar cumprindo o seu propósito. Nós somos altamente influenciáveis. Temos esse problema. Nós podemos ser influenciados tanto para o bem quanto para o mal. E se formos influenciados para o mal, isso mexe com os nossos valores, mexe com aquilo que acreditamos, mas nós não podemos nos esconder. Nós precisamos mostrar para o mundo aquilo que nós acreditamos. Eu crio conteúdo para o Instagram e provavelmente você assiste esse podcast por conta do meu Instagram. Se você não me segue, já me segue lá, @BrendaBelian. E você sabe, e eu vejo todos os dias ali o quanto é difícil o cristão se destacar. Porque eu vejo outras pessoas que criam conteúdo com base naquilo que eu não acredito, e elas não têm medo de expor as opiniões delas. Elas não têm medo de mostrar a rotina delas. E aí eu fico pensando, por que eu, como cristã, preciso ter medo ou até vergonha de mostrar minha rotina? Tem medo de influenciar outras pessoas para o bem? E, gente, quando a gente toma a decisão de influenciar as outras pessoas, nós só colhemos bons frutos. É difícil? Claro que é difícil, mas as pessoas são motivadas a fazer coisas boas, a fazer coisas que estão de acordo com os valores que elas acreditam. Então, vale sim a pena influenciar. Não fique escondido. Se você é jovem, se você é velho, se você está em qualquer idade da sua vida, se você é um adolescente ou até uma criança, não fica escondido. Você é um cristão e você nasceu, o seu propósito é mostrar a luz de Cristo para as outras pessoas. Você é influenciado? Sim, mas você também pode ser um influenciador. Eu quero trazer alguns pontos aqui na questão ali ainda do barco, nessa analogia do barco. O barco, ele foi feito para estar na água, como a gente já descobriu. Mas a água não foi feita para estar dentro do barco. Ali no momento em que o barco é colocado na água, mas que o casco racha, ou seja, você está ali sendo influenciado por pessoas que não estão de acordo com seus valores, e o mar ele começa a inundar o convés, o barco ele perde toda a flutuabilidade e ele afunda. Ou seja, a água é o sistema do mundo. O egoísmo, a falta de ética, a busca pelo ego, pela glória própria. E o barco é você, sua fé, seus valores, tudo aquilo que você acredita, a sua identidade que Cristo te deu, mesmo antes de você nascer. E quando você começa a ser influenciado, ou seja, a água começa a entrar dentro do seu barco, por coisas que você não acredita, os seus valores, as coisas que realmente fazem sentido para o seu crescimento e para você, começam a ir embora, começam a afundar. E por isso é tão importante que a gente não fuja do mar, que a gente esteja lá falando sobre Cristo, mas que a gente não deixe essa água, esses valores que a gente não compactua, entrarem dentro do nosso barco. Nós precisamos achar um meio termo. Nós somos influenciados? Legal, mas por pessoas boas, pessoas que têm os mesmos valores que nós. Mas nós também precisamos ser influenciadores para pegar os nossos valores e mostrar para o mundo os valores de Cristo. Brenda, eu já entendi. Já entendi duas coisas. Que eu sou uma pessoa influenciável, que o meu cérebro é altamente moldado pelas pessoas que estão ao meu redor e também já entendi que eu preciso me tornar um influenciador para mostrar para as outras pessoas os meus valores, aquilo que eu acredito, o que Cristo me deu, a minha identidade em Cristo.
Como que eu faço isso? E agora eu quero ir para um terceiro tópico do nosso podcast, da nossa conversa, me tornando um influenciador. Ser um influenciador é decidir que em vez de o mundo mudar você, você vai ser o grande agente da mudança que o mundo precisa. Ou seja, você vai começar a impactar positivamente as outras pessoas. É simplesmente isso. Eu gravo conteúdo para o Instagram e todos os dias pela manhã eu coloco um story meu lendo a minha Bíblia e coloco lá, meu inegociável. E por muito tempo eu achei que isso não fazia muito sentido porque eu ficava, as pessoas devem ver e devem pular. E uma vez eu abri uma caixinha de perguntas e muita gente comentou que estava lendo a Bíblia porque via o meu story de manhã e começava a ler a Bíblia também. Ou seja, eu estava influenciando aquela pessoa para ela ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Gente, vale muito a pena ser um influenciador. Mas eu quero trazer aqui os tópicos. Como que a gente pode começar a fazer isso? Primeiro, você precisa desenvolver o seu autoconhecimento. Estar dentro da internet ou até fora dela, ser um influenciador, não é brincadeira, porque você precisa ter os seus valores muito firmes. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo da minha vida. Quando eu geralmente posto que eu guardo o sábado, é algo que é um valor dentro da minha vida, dentro da minha caminhada cristã, mas muita gente não concorda. E quando eu posto, eu recebo muito hate. Eu conheço os meus haters nesse momento que eu posto que eu guardo o sábado. E se eu não tenho isso muito fixo dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, é muito fácil eu cair na ladainha deles e mudar a minha ideia, mudar a minha opinião. Não, realmente não faz sentido guardar o sábado, né? Eu posso colocar isso na minha cabeça porque eu estou sendo influenciada por eles. Por isso que eu tô falando que você precisa se autoconhecer e firmar os seus valores para você ser um influenciador. Você precisa ter muito firme isso na sua cabeça. Você precisa saber o que você quer. Você precisa conhecer os seus valores. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu guardo o sábado? É para postar no Instagram? Não, não é por isso. É porque eu sei que é um mandamento e que Cristo está pedindo pra gente fazer isso. E isso nunca mudou. O sábado é o dia do Senhor. Então, por isso eu tô fazendo. E eu me torno uma influenciadora quando eu mostro para as pessoas os meus valores. E os meus valores precisam ser inegociáveis na minha vida. Por isso que nós precisamos saber o porquê estamos fazendo isso. Para que a gente não migre do influenciador para o influenciável muito rápido por conta da opinião alheia. E o segundo ponto que você precisa fazer para se tornar um influenciador é praticar o pensamento crítico. Cultivar o pensamento crítico é essencial para que você consiga avaliar as situações de forma objetiva. Questione as informações. Pesquise as coisas. Eu gosto muito de falar que tudo que eu aprendo nunca está no Instagram. O que eu aprendo sempre está nos livros ou fora das redes sociais. Muitas vezes a gente quer influenciar as pessoas, só que a gente fica o dia todo nas redes sociais achando que só o conteúdo das redes sociais são suficiente para a gente crescer. Mas não é isso. Seja crítico, busque conhecimento, leia livros de qualidade, entenda o porquê você está defendendo aquela ideia. Poxa, eu vou trazer aqui o exemplo do sábado novamente. Se eu estou aqui defendendo o sábado, defendendo a guarda do sábado, eu preciso pesquisar isso. Eu não posso só chegar no meu Instagram, ver o que as pessoas estão falando sobre isso e aderir àquela ideia, começar a falar sobre isso. Eu preciso saber porque eu estou fazendo isso. Eu preciso abrir os livros, abrir a Bíblia, entender por que aquilo precisa ser feito. Tenha pensamento crítico, cultive o seu crescimento, cresça, para que você saiba defender as suas ideias e defender aquilo que você mais acredita. Tem uma terceira dica que eu gosto de trazer para você se tornar um influenciador, é que você precisa criar um ambiente de diversidade de opiniões. Eu gosto muito, e não é fácil isso, de ouvir as opiniões alheias, opiniões de pessoas que eu sei que se importam comigo. Claro que você não vai ficar ouvindo a opinião de Deus e o mundo, porque nem toda opinião é válida. Ou seja, não escute crítica construtiva de quem não
construiu nada, tem essa frase, né? Ela é excelente, inclusive. Mas você ouvir uma opinião de uma pessoa diferente ajuda você a aumentar a sua criatividade, ajuda você a aumentar o seu horizonte, você consegue ver por uma perspectiva diferente. Por exemplo, eu li um livro uma vez e eu não gostei muito desse livro. E aí eu fui conversar com meu esposo sobre isso e quando ele trouxe os pontos que ele achava, eu comecei a ver aquela leitura de uma outra perspectiva. E hoje eu adoro esse livro, porque eu comecei a ver aquela leitura de uma forma diferente, que eu não teria visto se eu não tivesse pedido a opinião dele. Então, quando a gente pede essa opinião, quando a gente vê o mundo de uma nova perspectiva, isso é muito bom, porque a gente analisa ali, coloca na balança e consegue ter uma opinião melhor para influenciar outras pessoas. E a quarta dica que eu posso trazer para você é para você limitar o consumo de mídia e redes sociais. Como eu disse anteriormente, os melhores conteúdos da sua vida não vão estar nas redes sociais. Os melhores conteúdos da sua vida vão estar fora dela. Claro que eu não tô falando aqui, eu sou a dona de um podcast, então não posso falar aqui que você não vai adquirir conhecimento num podcast. O que eu tô falando aqui é rede social como o Instagram, que você tá ali rolando o Reels o tempo todo. Você precisa diversificar o seu conteúdo. Pega um livro bacana, você tá defendendo um valor da sua vida, pega um livro que fala sobre ele, diversifica, assiste um podcast, leia um livro, fale com pessoas que gostam desse assunto, pessoas que são inteligentes, pessoas que vão agregar na sua vida. Hoje é praticamente impossível evitar as redes sociais. Eu tô nelas, eu defendo o uso delas. As redes sociais me fizeram chegar a lugares que eu nunca imaginei chegar, então não acho que elas são vilãs, mas a gente precisa aprender a lidar com elas. E o nosso consumo de conteúdo, ele pode ajudar a reduzir a pressão para a gente se conformar, ou seja, você precisa estabelecer um limite de consumo de conteúdo para que você consiga diversificar essas outras áreas da sua vida. E como que você pode fazer isso? Brenda, eu sou viciado no uso do celular e eu quero fazer isso, mas é muito difícil. Você pode começar utilizando alguns aplicativos, até a neurociência fala, né? O princípio do vício é você limitar o acesso a ele. Então, limite o acesso ao seu vício. Utilize alguns aplicativos para você restringir o uso do tempo nas suas redes sociais, ou leia alguns estudos, coloque na sua rotina outras formas de conteúdo para você começar a fazer isso. Um cristão que ele assume esse papel de influenciador, ele é uma excelente e grandíssima ferramenta para o avanço do evangelho. Eu não estou falando aqui só como a Brenda, a menina de 26 anos. Eu estou falando aqui como criadora de conteúdo para você. Eu nunca imaginei chegar a lugares que eu chego hoje. E eu sei que alguns valores que eu tenho estão sendo passados para as outras pessoas porque eu tive a coragem de gravar um story, gravar um vídeo, começar um podcast, gravar um Reels no Instagram. Coisas que moldam a opinião de outras pessoas. Mas, Brenda, eu não quero ser um influenciador nas redes sociais. Mas você pode ser um influenciador na sua vida comum. Tenha os seus valores muito firmes na sua vida, que você vai ver, quando você chegar no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, aquela pessoa defende isso, eu quero saber mais, porque isso é tão verdadeiro na vida dela, que eu quero conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Vale muito a pena ser um influenciador. E é isso que Cristo quer de nós. Cristo quer que nós nos tornemos influenciadores mais do que nós imaginamos. Eu vou ficando por aqui. Foi um ótimo episódio. Eu adorei ter essa conversa com você. Até mais.